Pois bem, queridos irmãos, é uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. Estamos aí na lição de número 7, né? Estamos no último trimestre do ano de 2019. Esse trimestre nós estamos tratando, né, do governo divino em mãos humanas. E para isso nós estamos estudando o livro de 1ª e 2ª Samuel. Hoje nós estamos na lição de número 7, né? Onde vamos aprender Davi é ungido rei. O texto áureo está baseado em 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo de número 3. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. 1 Samuel 16 e 13. A verdade prática, o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e, com autoridade, vencer os gigantes. Queridos irmãos, a nossa leitura bíblica em classe está baseada em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo de número 13. Hoje, irmãos, trataremos o episódio em que Davi é ungido rei sobre Israel. Após o Espírito de Deus ter se afastado de Saul e o próprio Deus ter rejeitado a Saul, Deus fala com Samuel, que já tinha se provido de um novo rei. E esse rei que Deus tinha se provido é o rei Davi. E hoje nós vamos falar sobre a unção de Davi, né, quando Davi foi ungido rei sobre Israel. Senão eu já ia entrar no outro ponto. Mas podia ter entrado já. Já tô vendo, achando que ele tá esperando. Não, eu pensei que tu ia, como sempre, começar, né? Não, eu já comecei, né? Não, toca ele ficha então. Começa de novo. Cortando. Vamos lá, vai lá. Pois bem, queridos irmãos, estamos aí na lição de número 7. Estamos aí no último trimestre do ano de 2019, né, o governo divino em mãos humanas, e hoje nós vamos falar sobre Davi. Davi é ungido rei. O textuário está em 1 Samuel 16 e 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. A verdade prática nos diz o seguinte: o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus com autoridade e vencer os gigantes. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo de número 13. Queridos irmãos, após Deus ter rejeitado a Saul, Deus fala com o profeta Samuel que ele mesmo, o próprio Deus, já tinha se provido de um novo rei. Então, nessa lição, nós vamos aprender primeiro sobre Davi, o rei ungido. Aqui o primeiro tópico começa falando sobre o significado e o propósito da unção. Né? Aponta para a unção com óleo sobre o corpo ou a cabeça de um convidado, né? E na verdade aqui a unção nessa questão que nós estudaremos hoje é uma unção específica, né? É unção para rei. Então, Davi foi ungido para ser rei sobre Israel. E, queridos irmãos, Samuel vai ter com ele, né? Vai até a sua casa, né? E é interessante a gente parar para pensar que todos estavam preparados, estavam em casa, e Davi, por sua vez, estava trabalhando, né? E quando o profeta Samuel chega, passa todos os irmãos de Davi, né? Os nomes citados são de Eliabe, de Samar, são citados esses nomes. E até que Samuel pergunta: acabaram-se os mancebos? E Jessé fala: acabar não acabou, mas tem o menor, né? Tem o menor, o mais novo, ele tá trabalhando, tá cuidando lá das poucas ovelhas que temos. E a Bíblia diz que Samuel fala: enquanto ele não chegar, nós não nos sentaremos à mesa.
E a palavra de Deus vai nos declarar que quando Davi chega, o Espírito de Deus fala a Samuel, esse aí é o novo rei de Israel. Esse é o moço que eu tenho escolhido e ele é ungido, né, com óleo. Aí nós temos aí o simbolismo da unção. Então nós vamos aprender. Eu quero dizer aos irmãos neste momento, você professor, você que nos acompanha, que quem quer aprender precisa ouvir desarmado. Ou quando você vai para uma aula, mesmo que você saiba algo relacionado àquele conteúdo, você deva ir desarmado para duas situações. Primeiro, para agregar conhecimento, que é algo importante, e algo que nos assusta, mas que é necessário. Aprender a verdade. E nós ficamos, às vezes, muito embrabecidos quando a verdade vem ao nosso encontro, porque é algo construído. Aí eu não vou dizer, eu vou usar a palavra, vou tirar a palavra construção e vou usar a palavra que cabe à questão religiosa. Nós somos catequizados. Ah, pastor Luciano, isso é lá da outra igreja. Não, o sentido é o mesmo. Nós somos catequizados com um assunto, nós somos catequizados com uma norma, nós somos catequizados com um costume, e quando a verdade nos vem à tona, aí a gente fica meio brabo, meio nervoso, chama o professor de herege, ou chama nós aqui, agora os irmãos estão ensinando heresia. Mas nós vamos aprender algo muito importante nessa lição, sobre o simbolismo da unção, para que ela serve, qual o propósito, o porquê. Aí nós vamos entender que a unção aqui de Davi é uma unção específica. Ela é específica. Lembrando que para exercer o ministério na atualidade, nós deveremos acompanhar o que aconteceu na igreja. Aí nós temos falado de cristianismo. Falando de cristianismo, nós vamos lembrar da primeira situação de separação de obreiros. Foi separação de obreiros. Os gregos fizeram uma reclamação, murmuraram que só as viúvas e os órfãos dos judeus eram atendidos e os demais não eram atendidos. Então, Pedro, João, os demais apóstolos oraram ao Senhor e eles falaram, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo separar 7 homens, né? Homens íntegros, homens já cheios do Espírito Santo, e aí foram impostos sobre ele as mãos. Lhes impuseram as mãos e eles foram ali autorizados, né? Receberam ali a autorização tanto dos apóstolos como do Espírito Santo para exercer o ministério de diácono. A paz do Senhor a todos. E essa é a realidade, nua e crua, que por vezes nós não buscamos saber na Sagrada Escritura onde está a base da nossa fé ou aquilo que nós cremos ser bíblico ou não bíblico. Então, o significado aqui e propósito da unção no Antigo Testamento era efetuada com o propósito de estabelecer a autoridade sobre a figura do sacerdote, ou do juiz, ou do rei, né? No caso, o primeiro caso ocorreu com Saul, porque não havia a monarquia, como nós vimos lá, no estabelecimento da monarquia através do primeiro rei da tribo de Benjamim, que é Saul. Então, a unção antes era só para juiz e, no caso, para sacerdote. Havia também o costume entre eles, né, de ungir a cabeça em algumas situações, e aí dentro do tabernáculo ou de tudo que dizia respeito ao tabernáculo se fazia era a consagração. Então se ungia o candelabro, se ungia a mesa da proposição, a própria arca, como um símbolo sagrado. Tudo que era do templo ou do tabernáculo era ungido, para que houvesse ali publicamente declarado como consagrado. Lembrando que consagrado é separado. Então, quando alguém se consagra a Deus, ele se separa para o Senhor.
Então, essa figura da utilização do óleo na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós vamos perceber, como bem falou o pastor Luciano, nós temos a imposição das mãos, a substituição da consagração da unção com óleo. Separação de obreiros não tem por que ungir, né? Não há base bíblica para se botar óleo na cabeça de um presbítero, de um diácono, de auxiliar, como sendo, no caso, uma base bíblica. Nós temos a separação dos diáconos, capítulo 6 de Atos Apóstolos, que ali é imposta a mão. No capítulo 12 também, quando Paulo sai com Barnabé para a viagem missionária, é imposto a mão. Timóteo, Paulo traz a recomendação de se desperta o dom que há em ti, pela separação, né, e profecia dos irmãos e a imposição dos presbíteros. Então, a imposição de mãos para a ordenação de cargos eclesiásticos é o que a Bíblia recomenda. Não há recomendação bíblica para ungir pessoas para o ministério. Isso é uma prática que não tem base no Novo Testamento. E quanto à unção com óleo, né? Até alguns fazem a terminologia, uma redundância, óleo ungido. O próprio óleo já é símbolo de unção. Então não haveria nem necessidade de colocar esse óleo e a segunda palavra unção. Não tem por objetivo ungir carro, casa, objetos para uma forma de proteção. Isso é misticismo, isso é coisa de práticas não religiosas. Não há nenhum vínculo e o óleo não tem a autoridade para expulsar demônios e nem para consagrar nada, né? Isso nós não deveríamos nem mencionar. Há menção de unção com óleo só em 2 casos. Capítulo 6 de Marcos diz que os obreiros, os primeiros 12 discípulos, né, eles saíram a anunciar o evangelho, curar os enfermos e ungir, né, as pessoas, no caso os enfermos, que era uma prática comum dos judeus. Capítulo também 5 de Tiago vai mencionar sobre essa necessidade, quando ali diz que as pessoas que estavam enfermas e fracas, no sentido de fraco, debilitado, que não tinham força para sair de casa, deveriam eles chamar os presbíteros, não os presbíteros irem à casa dos doentes, mas os doentes que estiverem fracos deveriam solicitar ao presbitério para que fosse lá não só um presbítero, mas os presbíteros no plural, para que fosse aquela casa, e ali, como ele estava fraco e poderia até morrer, ele confessaria algum tipo de pecado, né? E ali ele estaria preparando a sua vida para, de repente, até partir para a eternidade, mas já com a conta resolvida. Então diz que a oração do presbítero, a oração dos presbíteros, dos obreiros, é que poderia trazer a cura, não o óleo. Então hoje a gente vê, às vezes, a prática na igreja, e isso não tem paralelo com a Bíblia, de no momento da reunião de um culto fazer unção. Isso não tem base bíblica. Nós podemos até fazer por um costume, mas achar que uma oração com unção tem mais efeito do que uma oração sem unção. Na realidade, a unção é a presença do Espírito Santo na vida do obreiro, que vai orar pela pessoa e repreender a enfermidade pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Então entenda bem, você que está ensinando, você que está aprendendo, que a unção não serve para a proteção de objetos materiais, servia para a consagração dos utensílios da casa de Deus, não da sua nem da minha casa, né? Então esse negócio de chamar alguém para ir na sua casa, ungir o banheiro, ungir a casa, ungir o carro, comprei uma bicicleta nova, quero uma unção, isso é até uma afronta à palavra e uma heresia. Isso não há base bíblica, né? Ungir também obreiros não tem base bíblica. Se eu na minha época fui ungido, botaram óleo na minha cabeça e coisa, mas não tem base bíblica, é só imposição de mãos. Mas às vezes nós temos a necessidade de ter alguma coisa visível, alguma coisa, é mais incredulidade nossa do que um ato de fé. Então nós cremos que com isso nós percebemos aqui no terceiro ponto a unção sobre Davi é um reconhecimento público. Por isso eles não se sentaram à mesa
porque Davi, naquele momento, passava a ter a autoridade do rei, né? Ele seria ungido, então automaticamente só se senta à mesa depois que o rei ou o superior senta. Então ele estava dizendo assim, ó, a partir desse momento Davi está sendo reconhecido pelo profeta e por Deus como o futuro rei. Então só sentamos à mesa a partir do momento que o rei senta. Então quando Davi senta à mesa e é ungido, aí sim dá-se início à alimentação. E bem entendido que nós vamos passar agora ao segundo ponto, que é o ungido servindo, né? Isso quer dizer que não foi no momento que ele recebe a unção que ele toma posse do trono, mas ele dá todo um processo para que isso venha a ocorrer. E é interessante, irmãos, para todos nós, essa questão, que hoje nós vivemos um momento de muita mensagem profética, né? Até nós não mencionamos, mas hoje se tem um comércio, se você analisar que tem 50 milhões de cristãos, se tu vender cada um óleozinho, tem pessoas que creem que o óleo de Israel é mais poderoso que o óleo do Brasil, ou que é o óleo que é com cheirinho, né, ou sem cheirinho, vai fazer mais efeito. Isso tudo é um comércio, irmãos, na realidade é um paganismo, né? É uma verdadeira comercialização de alguma coisa que não tem efeito. Então, você está na casa de alguém, eu já fiz várias vezes, né? Às vezes está na casa, a pessoa tem aquela fé, aquela crença que há necessidade de uma unção. Eu digo, você tem azeite em casa? Pode ser até óleo de cozinha, não tem problema nenhum. Pega um pouquinho numa colher, bota lá e faz a unção pela pessoa. Não tem necessidade de ser um óleo, sei lá, de Benjamim, sei lá, um óleo de Israel ou de Jericó, coisa parecida, porque a oração sim é que tem a autoridade, né, no poder do nome de Jesus. E é interessante, irmãos, que aí, vamos lá, né? Davi, o rei que era servo. A pessoa recebe agora um chamado de Deus. Hoje nós usamos muito esse termo, né? Houve lá uma mensagem profética, alguém foi até ele, falou que Deus está escolhendo ele para uma obra, para um trabalho. Primeira coisa que ele já quer é um status, uma posição e já mudar de função, né? E eu acho muito interessante que Davi, quando ele recebe a unção, ele permanece em casa, permanece cuidando das ovelhas e recebe um convite. Ele recebe o convite. Como o Espírito de Deus saiu de Saul, um espírito maligno vinha e atormentava Saul. Então alguém aconselhou: olha, procure alguém que saiba tocar harpa, que toque bem, para que quando o senhor estiver muito atribulado, muito agitado, perturbado, o senhor se ache melhor. Tá. Era costume, era muito comum que toda família hebreia tivesse alguém que tocasse. Porque diferente de nós, como as famílias se reuniam à noite para ainda contar as histórias, pais orientar os filhos, e era uma ordem de Deus também que a história da saída do Egito fosse contada. Então havia cânticos e etc. Então havia muitos tocadores. Alguém lembra que tinha um moço lá filho de Jessé, e falou: vamos chamar ele, porque ele toca bem, ele tem um semblante bom, ele é de gentil presença até, quer dizer que ele não era um camarada sisudo, ele era um camarada de gentil presença, simpático, e ele toca a harpa muito bem. Quando Davi recebe o convite, se fosse hoje, não, eu não vou. Porque Davi recebe o convite para expulsar demônio. Ele não recebeu um convite para assumir o trono. Ele não recebeu um convite agora para exercer o ministério. Não. Aí nós vamos até desmistificar o negócio aí que o urso, o leão foi depois. Não, o urso e o leão é antes da unção. Isso foi experiências que Davi teve com Deus lá no trabalho. Aí um adendo aí para quem quer viver ou diz que vive pela fé, que não é vive pela fé, vive da fé dos outros. Deus sempre chama quem está trabalhando.
Deus não chama ninguém que está aí à toa. Deus chama alguém trabalhando. Davi agora vai para a casa de Saul, né, para o palácio. A palavra de Deus diz que quando ele tocava a harpa, o espírito mau saía e Saul se sentia aliviado. Aí um adendo para nós que fomos separados para exercer alguma função no ministério. É interessante que antes da separação, a pessoa leva água, a pessoa enxuga banheiro, uma criança passa mal lá no culto, ele corre com paninho, ele mesmo limpa, ele dá um jeito, para ele não é problema ficar no estacionamento, ele chega cedo para abrir a igreja, ficar na porta. Agora, depois que ele foi separado, aí você já... Há pouco tempo atrás eu fui chamar uma pessoa pelo nome no culto, mas eu fui chamar para lhe dar uma oportunidade e ele me corrigiu. É o diácono fulano. Falei, muito bem. Eu corrigi na hora, né? Fiz a correção, não deixei de falar que era o diácono fulano de tal. E aí você percebe que Davi não fez essa questão. Ele podia chegar lá e dizer, ô Saul, tá ruimzinho, né, nego? Porque tu já tá endemoniado, eu já sou rei, porque ele já era rei. Porque com Deus as coisas funcionam diferente, mas não na ótica humana. Para Deus o rei já era Davi. Mas para Davi o rei ainda era Saul, porque ele estava vivo. E ele chega com respeito, continua servindo, que aí isso tem muito a ver conosco que temos ministério. Deus nos chamou, ou fomos separados, mas para continuar servindo. E não ser servido ou apenas ter aquele ministério da cadeira, né? Porque Eli tinha ministério, mas estava só na cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Então fica um adendo para nós. E Deus levanta autoridades. Davi é levantado por Deus com autoridade, mas o diferencial não estava no óleo que Samuel levou. Porque se fosse no óleo que Samuel levou, a unção de rei se limitaria unicamente a Davi. Porque Samuel morre, aquele óleo acaba, mas o diferencial estava no que Deus falou com Samuel. Levanta e vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá eu já providenciei um rei. Aí, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque nós viemos de uma cultura pagã. Boa parte dos professores que estão nos ouvindo e dos irmãos que nos acompanham não tiveram o privilégio que eu tive de nascer num lar cristão. Aí eu venho do paganismo, que tudo que... Para que eu creia, eu preciso ver, né? Eu preciso pegar, eu preciso sentir. Aí nós estamos vivendo uma fase em que alguns de nós estamos nos tornando místicos, né? Eu tenho que chegar na igreja, que a igreja somos nós. Eu tenho que chegar no templo, tem que ter lá um candelabro que representa agora as 7 igrejas e aquele Cristo glorificado que João vê que anda pelo meio lá dos 7 castiçais. Pois é, irmão, então eu vou ter que colocar 7 castiçais, eles vão ter que ser de ouro. O próprio Cristo vai ter que aparecer com os pés como latão reluzente, com os olhos com chama de fogo. Ele vai ter que andar no meio disso aí. E aí, irmão, se for para isso, ficaria injusto o culto. Porque a fé, ela não pode ser baseada no que eu vejo. A fé no que eu não vejo. E em se tratando de unção, nós vamos ter um paradoxo. Jesus não ungiu ninguém, os milagres eram realizados pela fé das pessoas. Você vai ficar até, pode ser, você tem o direito de se escandalizar, mas de ficar brabo não.
Nem os discípulos foram ungidos Não, por ele, né? E outra coisa, Jesus foi ungido por mulher. Olha o paradoxo aí. É um negócio complicado, porque ele não ungiu, foi ungido e alguém reclamou e Jesus falou, não, eu cheguei aqui e você não me saudou. Você não trouxe água para lavar meus pés. Mas essa mulher, desde que eu cheguei, ela não para de chorar e de me ungir e de secar os meus pés com seus próprios cabelos, e tem mais. Aonde o evangelho do reino for pregado, o que essa mulher fez vai ser lembrado. Então, irmãos, nós temos que desmistificar, porque a verdade ela precisa ser dita. A questão de chamar o presbítero ou os presbíteros da igreja para orar. A questão ali era uma questão que era chamada, todos os presbíteros daquela localidade iam todos juntos, um ungia, os demais oravam. E se aquela pessoa tivesse algum pecado, algo que ele sentisse necessidade de confessar, não era que aqueles presbíteros o perdoariam, não. A Bíblia diz o seguinte: a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. E o texto continua. Que se não tivesse muito presbítero, ou não tivesse nenhum, o texto vai encerrar dizendo: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos continuar, que a questão não era unção? Que aí o texto continua. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, tendo ele orado, não choveu. E tendo orado de novo, tornou a chover. Então, irmãos, nós temos, porque hoje está tendo um negócio aí que a pessoa vai ao ministério, derrama 1 litro de óleo. Meu Jesus, no meu cabelo eu já não ia gostar. Ainda bem que na minha igreja não fizeram assim. 1 litro de óleo, suja o terno da gente e tudo. Não dá certo para mim. Então, isso é misticismo, não é bíblico. Ah, mas lá no irmãos, Antigo Testamento foi pontuado pelo presbítero Sérgio, e eu vou pontuar porque eu sei que alguém vai comentar e alguém vai reclamar. Era para sacerdote, era para juiz, e começou com o primeiro rei, que foi Saul. E tem uma questão, hein? Que já que você quer tudo do antigo, lembre que o sumo sacerdote, quando era ungido, o outro anterior tirava a roupa, dava nele um banho. Não era só essa unção assim. Então vai ter que tirar sua roupa, vai ter que te dar um banho. E aí eu já não quero fazer parte dessa unção, que eu não quero nem que tire a minha roupa e nem quero dar banho em ninguém. Então, irmãos, nós gostamos só de pontos. Alguns pontos nos atraem, nos apegamos a ele e criamos como doutrina, e esquecemos que aquilo era um costume da época. Tiago, se você ler capítulo 1, a recomendação, quer dizer, o endereçamento da carta de Tiago são as 12 tribos dispersas, né? Então quer dizer que é voltado quase que exclusivamente para os judeus. Não que nós não venhamos a utilizar o livro de Tiago nos seus princípios, né? Então, fazer um comparativo de Davi com a nossa vida é um pouco meio fora, né? Porque Davi é um rei, né? Ele vai ser ungido para ser rei. Nós não somos ungidos para sermos rei, né? Um rei tinha a possibilidade de ter várias mulheres. Nós podemos só uma esposa. Então, não dá para pegar tudo de Davi e querer introduzir sobre nós, dizer que nós vamos reinar. Mas aqui a unção vai demonstrar que a figura de Davi, ela entende que a posição dela vai chegar ao momento, ao tempo de Deus. Isso é interessante para mim e para você sabermos que há tempo para todas as coisas. Temos promessas sobre as nossas vidas, é como nós sendo filhos de Deus hoje, mas ainda não temos os benefícios celestiais. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata, mas por vezes não temos o dinheiro para pagar uma conta de luz e de água. Nós somos filhos de Deus, mas ainda passamos por enfermidade. Então isso são, como nós dissemos na linguagem,
o reino já, mas ainda não. Quer dizer, nós já estamos como filhos de Deus, mas não desfrutamos da glória celestial ainda. Então Davi, ele vai dar prova de humildade e saber reconhecer que o seu momento ainda não chegou e que haverá de chegar o momento em que a promessa se cumprirá na sua vida, e isso para nós é o princípio, né? Todos nós temos a unção de Deus hoje, porque o Espírito Santo de Deus já habita em nós a partir do momento que somos introduzidos como corpo de Cristo. É o que Jesus vai dizer, não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vás e deis fruto. Quer dizer, Cristo nos chama, aí já temos a unção. Houve um tempo em que alguns irmãos entendiam que para a pessoa ter uma oportunidade de entrar no céu, ela teria que falar em línguas estranhas, porque esse era o selo da promessa. Hoje, graças, damos a esse entendimento que nós entendemos que todos que aceitam a Cristo já são morada de Deus e já recebe o selo. Já são tabernáculo do Espírito Santo. O Espírito Santo não está fora de nós, o Espírito Santo está dentro de nós. E às vezes até as músicas são entoadas de forma equivocada, disse: vem Espírito Santo, enche a minha vida. Ele já faz parte da tua vida. Não precisa trazer o Espírito Santo de fora, ele já está com você, ele é a voz que clama dentro de você, dando direcionamento da tua vida para o caminho correto. Então, Davi aqui, ele vai dar prova de que nós precisamos esperar o tempo de nós assumirmos determinadas posições, que mesmo tendo a unção de Deus, nós somos chamados para um trabalho específico e Deus nos dá a autoridade. É outro ponto interessante para que eu e você venhamos a frisar isso também, você professor, é que nós equivocadamente somos ensinados a buscar o poder de Deus, enquanto nós deveríamos estar preocupados com a autoridade de Deus. Poder é para aquele que não tem autoridade, né? Poder está relacionado à força e a autoridade está relacionado àquele que pode mandar. Então era na autoridade do nome de Jesus que os espíritos imundos saíam. A autoridade é aquilo que a gente sempre frisa aqui. Você respeita um guarda de trânsito porque sobre ele está uma autoridade. Não é que ele tenha força, não é que ele tenha poder, mas ele tem autoridade. Então ele levanta a mão e nós paramos, né? Porque ele tem uma autoridade. Um juiz, da mesma forma. Ele é uma pessoa igual a nós, mas sobre ele está uma autoridade. O presidente da República tem uma autoridade. Então a sua voz é representada pela autoridade, faz com que as pessoas o obedeçam. Quanto uma figura normal como ser humano, ninguém obedeceria, né? Se eu for no meio da rua e mandar alguém parar ou levantar as mãos, as pessoas não vão me respeitar porque eu não tenho essa autoridade. Eu não tenho uma farda que me identifique como uma autoridade. Então nós deveríamos buscar comunhão com Deus para termos a autoridade dada aos filhos de Deus, que é o poder sobre todo o mal através do nome de Jesus Cristo. Então assim nós colocamos aqui que Davi, ele entende e compreende, apesar de estar fora e não no momento da unção, ele já tinha a escolha de Deus, né? E isso é interessante, que nós não precisamos buscar uma posição, nós não precisamos correr atrás de uma posição. Não, Deus acha a pessoa onde que ele está, porque Davi aqui já tinha vencido o urso e o leão. Já é uma experiência espiritual. Quer dizer, quem pode vencer um gigante, por exemplo, como um urso? Porque o urso ele tem uma proporção e uma força muito maior que um ser humano. E ali ele diz que com as próprias mãos, não foi com um pedaço de madeira, não foi com uma arma, não foi com nada, nem com uma funda. Quer dizer, mas ele, pelo senso de responsabilidade dado a ele, né, para cuidar das ovelhas, ele toma partido das ovelhas e diz: não, eu vou levar as ovelhas que eu recebi até o meu pai. Então, mesmo sendo pouco, ele vai lá e não tem medo. Ele tem ousadia. A mesma coisa acontece com o leão. Se você imaginar uma figura de um jovem adolescente lutar contra rasgar ele pelo meio, é muito mais do que um gigante, né? Porque é uma força descomunal. Um animal como o leão, quem já viu aí nas arenas, ou em algum filme, ou num zoológico,
é terrível, mas ele não se amedrontou. E é esse espírito de ousadia, de coragem, de responsabilidade que vai fazer com que a escolha de Deus prevaleça sobre a vida dele. Quer dizer, Davi vai tomar partido pela aquilo que é de Deus. E ele vai se sentir insultado como se fosse o próprio Deus. Se vocês não veem que ele não está desprezando vocês, mas desprezando o nosso Deus. Quer dizer, essa é a ideia, né? Esse é o princípio. Quando eu e você recebemos essa preocupação de tudo que fizemos na vida pode desonrar o nosso Deus. De tudo que nós fizemos na vida pode honrar o nosso Deus. Então nós devemos pensar não em nós, mas naquele que tem nos chamado. E assim nós vamos para o terceiro ponto, onde vai o conflito justamente de Davi com o gigante Golias. Isso começa aí, né, irmão? Terceiro tópico, Davi, o rei, que era guerreiro, gigante Golias. Nós aqui, irmãos, já percebemos que Davi, quando ele vai falar com Saul, olha que os seus irmãos já sabiam que ele já tinha sido ungido. Isso, né? E Eliabe chama atenção. Não, o que você vai fazer aqui? Parece que havia um sentimento de rivalidade. Um ciúme, né? Porque, na verdade, na cultura patriarcal, quem tinha privilégio era sempre o filho primogênito, né? E Davi, no caso, era o caçula. Parece que não era da mesma mãe. Né? Ainda tinha essa questão. E aí ainda era o mais novo e foi o escolhido. Os irmãos de Davi já sabiam que a unção estava sobre ele, então não precisava nem chamar a atenção. Ele foi para ver como é que os irmãos estavam. Chega lá e encontra um exército de homens amedrontados. Saul também amedrontado, os seus próprios irmãos com medo. E ele pergunta o que está acontecendo e alguém lhe informa, olha, tem um gigante aí que está afrontando o povo de Israel e ele quer um homem para lutar. E não tem nenhum exército, nós somos todo mundo junto, não vai dar. É algo assim meio descomunal também para parar para pensar, que por maior que fosse Golias, ele poderia decepar algumas cabeças ali no começo, mas se juntasse todo mundo num só propósito, uma só força, dava para derrubar. É que era uma prática dos exércitos botar o seu melhor guerreiro pra frente. Mas se eles quisessem, então sim, correria. E Davi fala, não, mas quem é esse incircunciso? Quando Davi usa o termo incircunciso, Davi está dizendo, quem é esse homem que não tem nem aliança com Deus para afrontar o exército do Deus vivo? E isso que Saul já tinha oferecido a filha, isenção de imposto, e Davi, propriedade. E Davi parece que está bem interessado nessa proposta, né? E Davi gostou de tudo. Davi aceitou o pacote inteiro. E outra coisa, né? Nós entendemos, é claro que Deus, quando chama alguém, Deus chama a pessoa pelo seu caráter, Deus chama a pessoa também pelas habilidades, e Deus também não chama alguém Deus não chama a pessoa covarde, que não tem disposição. E Davi, ele demonstra disposição para ir à luta. Já nós temos exemplo disso quando Gideão está com um grande exército e Deus diz, olha, já a primeira proposta, quem não tiver coragem, volta. E voltou. Uma grande parcela voltou. E é interessante que Deus vai usar até uma palavra, vai dizer a Gideão, Gideão, eu não vou permitir que vá toda essa gente com você, porque se for toda essa gente, vocês dirão que pela mão de vocês tiveram uma vitória. No Novo Testamento, Jesus vai dizer que os tímidos, não é no Apocalipse, né? Os tímidos não entrarão no reino do céu. Quer dizer, aquele que não toma um partido, aquele que não assume. Irmãos, até lembrando, a timidez não é você que não consegue falar em público, que é mais quieto, não. É você que não tem pessoa que não toma partido. Eu sou de cima do muro. Irmãos, ficou em cima do muro, o muro cai. Vou te lembrar que a muralha caiu. Vai cair você, a muralha, vai tudo embora. Então você tem que tomar partido. Davi toma um partido. Eu quero saber quem é esse circunciso. É um homem que não tem aliança. É um homem que Deus não tem compromisso com ele. E nós somos o povo que temos a aliança. Nós somos os circuncidados. Nós somos as pessoas que Deus escolheu. Nós somos o povo de Deus e ele não é nada. E nessa conversa, o que nós podemos assim, tirar do contexto é que quando Davi ele ouve aqueles insultos e ouve toda aquela situação, o Espírito de Deus se apodera dele.
Não é uma coisa humana. Não. Sabe aquela situação assim que a pessoa vai na autoridade de Deus? Aqui o milagre é o quê? É o Espírito de Deus que se manifesta na vida do ser humano, e aí aquilo que parece ser impossível, né? E aquilo que parece ser improvável é o que vai ocorrer. É a manifestação de Deus para que o milagre seja realmente um milagre. Quer dizer, não é um homem da mesma proporção, da mesma altura, da mesma habilidade. É alguém que aparentemente ainda não tem habilidade de estar num exército, né? Não é ainda um guerreiro, mas é uma pessoa sem habilidade de guerra, é uma pessoa que desproporcional ao combate. Tanto é que o gigante me manda um cão, me manda uma criança, quer dizer, me manda comparado à força dele, ele disse, e outra... Que armadura esse camarada tem? Ele não tem uma armadura, ele não tem uma espada, ele não tem nada. Quer dizer, isso aí é uma piada. E é justamente assim que Deus vai demonstrar que quando a batalha é lutada por Deus, não depende de mim. Eu vejo a figura de Abraão. Abraão, ele sobe com um jovem, amarra, coloca tudo. Mas não é nada disso que faz com que o animal venha amarrado já. O substituto. Isso é graça, é misericórdia. Então não é nem você, nem eu, nem a minha habilidade, nem a minha capacidade que faz com que o inimigo caia. Só cai pela graça e misericórdia do Senhor. E é interessante, irmãos, que você precisa entender, e aí eu vou voltar na questão do misticismo, que vai cair aqui as armas do garoto, nós vamos ler. O que ocorre? É oferecido para Davi as armaduras de Saul. Sim. E Davi percebe que ele não ia aguentar nem andar. Para ele era desproporcional, porque Saul também era um homem muito grande. E Davi era um adolescente. E a Bíblia diz que Saul era o maior homem que tinha em Israel. Então imagina o tamanho desse homem. Ele era um homem grande. Então tá. Vamos contextualizar para nós. Se Davi não quis usar as armas de Saul para vencer uma batalha, por que nós que servimos a Deus estamos tão dependentes de misticismos, rituais, para ver se alcançamos algum favor de Deus? E Davi vai mostrar, não precisa, não vou conseguir andar com isso aqui. E Davi toma uma decisão de trabalhar com o que ele tinha. E eu fico pensando que essa questão de interpretação bíblica vai para umas simbolizações assim tão esdrúxulas, assim, são sem nexo, que eu já vi gente pregar sobre as 5 pedrinhas, né? É Jesus, J-E-S, e esse nome nem é, porque na realidade Jesus sempre teve vários Jesus, Josué, Cristo sim, né? Que seria. Mas daí começa J-E-S-U-S. Aí começa também, né? O seu nome será maravilhoso. Gente, irmãos, nós até a questão Davi, ele se prepara. Se a pedrinha que ele pegou foi a J, foi a E, ou se foi a Deus Forte, né? Ou se foi a Maravilhoso, porque foi os dois ao mesmo tempo. Trabalha se fosse a conselheiro, então. Foi no emocional da pessoa. E aí é como o pastor Luciano está falando, os artifícios que nós, às vezes, nos utilizamos para conquistar algo de Deus, né? Como se a vitória sobre o inimigo, sobre o gigante, fosse algo reputado a nós. Quer dizer, isso não é, isso é dependência de Deus. Volta àquela questão, Deus está sempre com seu olhar voltado para o nosso sentimento. Eu digo, uma das maiores dificuldades hoje nossa são as nossas motivações. Quer dizer, por que eu me coloco numa batalha, né? É para ganhar isenção de imposto, é para ganhar a mulher como uma... E uma mulher que trouxe problema. Tá, sim. E aí essa isenção de imposto, depois nós vamos entrar depois na outra lição, na semana que vem, nós vamos entender que ele estava isento, estava casado com a filha do rei, mas não resolveu o problema. E o mais interessante, irmãos, eu até brinquei aqui com o presídio Sérgio em off, que às vezes quando a gente está pregando, a gente está meio empolgado, mas é interessante que a pedra acerta a fonte. Também a única abertura que havia, né? E é interessante que toda pancada que você receber de frente,
isso é física, você cai para trás. Com certeza. Não tem. E aí nós vamos entender que a dependência, que a vitória vem de Deus, que a pedra acerta a fronte, mas o gigante cai de cara no chão. Cai de frente. Ele não cai para trás. Então não foi a funda, não foi a pedra. Não foi. E nem a mira dele, nada. Não, irmãos, porque a mira, a gente que já estudou um pouquinho, por mais mira, tinha que ser uma mira a laser para acertar o gigante. É aí você perceber que o que Deus espera de nós é um coração contrito e sincero. E aí a manifestação, o milagre não tem explicação. Não tem explicação. Senão não seria milagre. Quando Davi já fala que quem é esse circunciso, Davi já estava com o milagre na mão. Quando ele se dispõe, né? Porque ele ouve o gigante gritando, porque aí nós temos que aprender. Ele ouve o gigante dizer: eu sou um cachorro? Para que venhas a mim aí com pedra? Não tem homem mesmo em Israel, né? Então era até porque imagina que pelo tamanho do homem, pelo tamanho do gigante, a voz dele deve que era uma voz potente, uma voz forte, né? E amedrontava, escutava-se ao longe os gritos, os berros do gigante, mas Davi mira, Davi joga a sua funda, e o milagre, como diz o presbítero Moisés, como é milagre, não se tem explicação, porque acerta de frente, o gigante cai, né, de cara no chão, né? Foi Deus que julgou ele no chão. Então serve para nós, para contextualizar para nós hoje. A vitória vem de Deus. E aqui tem uma figura acima de todas essas, é que nessa batalha vai se concretizar perante toda a nação aquilo que Deus já tinha feito lá na casa deles. Porque lá foi restrito à família, né? E aqui a unção. foi diante de todos. E aqui o povo vai perceber, porque daí vai começar a se divulgar a ousadia, a coragem e a manifestação de Deus aprovando isso, né? Porque ele poderia ter ido na força dele, no entusiasmo e ter morrido. Mas não, o que acontece é que publicamente Deus está dizendo: é esse que eu escolhi, ó, tá vendo? Ó? E interessante que Davi, quando recebe o insulto, não podemos deixar de mencionar, Davi fala com o gigante: tu vens a mim com espada e lança. Eu vou a você. Mas eu estou indo a você em nome do Senhor dos Exércitos. Aí eu vou lembrar o que o presbítero Moisés pontuou, a autoridade. Porque na realidade assim ele toma partido de Deus e Deus assume. Isso. Como foi o caso que foi mencionado, a palavra de Elias era a palavra de Deus. Mas foi sobre a minha palavra. Claro, sobre a minha palavra, na unção de Deus. Então Deus honra, porque era o que Deus queria. Todo o contexto. Exato. Então quando nós obedecemos ao chamado de Deus, aquilo que o Espírito Santo já coloca dentro de nós, Deus se responsabiliza. Não há o temor de você repreender uma enfermidade, mandar levantar um paralítico e ele não levantar. Você nem pensa nisso, porque a autoridade está sobre você. Então não é uma emoção, não é uma coisa planejada, mas é a manifestação de Deus. Então a pessoa que repreende uma enfermidade ou que faz algum ato miraculoso é porque Deus o está impulsionando. E é claro, lembrando que o operar milagres não é demonstração de salvação. A pessoa pode ter operado milagre e não ir para o céu, né? Mas esse é outro caso. Aí nós vamos deixar para outra lição. Mas você que está assistindo, perceba aí, você professor, um dos pontos que precisamos firmar aqui é que Deus escolhe pessoas específicas para obras específicas. Deus tem destinado um tempo para todas as coisas. Nós devemos ser guiados pelo Espírito para não atropelarmos aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos e queremos assumir coisas que ainda não está no tempo, né? Porque há pessoas que acreditam por ter capacidade, por terem, no caso, habilidade, estão aptas para assumir determinadas posições. É o que acontece com Paulo, né? Quando Paulo tenta assumir a posição, os próprios irmãos dizem: olha, volta para... que você fique fora daqui. Volta, vai para tua casa, espera mais um pouquinho, quem sabe lá na frente. E quer dizer, pode ter dependendo da situação, as pessoas podem criar uma frustração e deixar de lado a chamada de Deus, porque não deu certo na primeira e na segunda. Não desanime, não desista. Saiba esperar
e perceber que há coisas que não é o tempo. Não é que você não seja a pessoa, mas não é o tempo. E é interessante, né, presbítero Sérgio, para nós, irmãos, terminarmos, que na questão de Davi, houve um preparo. Todas essas batalhas e os embates que nós vamos estudar até que Davi se torna rei sobre Israel, todas as batalhas foram maneiras que Deus usou para preparar Davi. Porque custa uma média de quase 25 anos até que Davi assume como rei. Ele vai passar grande dificuldade. E aí nós vamos perceber que a tribo de Benjamim, que era a eleita, né, para ser o primeiro rei, quer dizer, quem deveria assumir na ausência de Saul deveria ser o seu filho, provavelmente Jonatas. E na ausência de Jonatas, contudo, Mefibosete ainda teria direito. Então quer dizer que Deus ele estabelece reis e tira reis. Ele, quer dizer, ele faz com que haja uma ordem, mas Deus também tira da ordem, né? Porque tu vê que Davi ele vai assumir um reinado rompendo um ciclo, uma coisa natural. Assim como Jesus, quando assume como Messias, não vem da tribo de Levi. Então, Deus não está preso àquilo que ele já estabeleceu. Ele faz e desfaz. É por isso que ele vai dizer, né? O próprio Deus vai dizer no capítulo 55 do profeta Isaías, ele vai dizer, olha, os meus pensamentos não são os vossos, meus caminhos também não são os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos também são mais altos que os vossos pensamentos. Então, isso é mostrando que Deus sempre mostrando que ele é soberano. Ele pode escolher a pessoa mais improvável talvez de seja justamente foi o Davi, né? Porque o Davi ele era o último, né? Tava lá trabalhando, não estava no local. Quer dizer, a nossa preocupação é que nós não devemos correr atrás da bênção. Elas nos acompanham, né? E é interessante, irmãos, que nós tudo a questão. Porque tem pessoas assim, eu vou lá no culto porque lá Deus vai falar comigo, ou lá eu vou receber a cura. E Jesus deixou bem claro, irmãos. Estes sinais seguirão aos que creem. Segue, então, né? Então, seguem. Não é perseguir, né? Não, então ele segue, ele está atrás de você. Você está andando, o sinal está atrás. E nós temos que entender, irmãos, e eu procuro ser muito consciente que nós também temos que entender o que é que Deus tem para nós. Claro. E o que Deus tem para nós é o suficiente. Eu posso imaginar e querer, mas eu tenho que ser feliz com o que de fato Deus tem, porque eu ficando onde Deus quer e fazendo o que Deus tem para mim, cumprindo o chamado de Deus na minha vida, vai dar tudo certo. E o que está acontecendo hoje é porque quando a pessoa recebe uma profecia, você vai nos 4 cantos da terra. Que maravilha, irmãos, olha, mas o Sérgio está indo nos 4 cantos da terra, sentadinho aqui, sem precisar gastar. E na realidade nem tem 4, né? Porque é uma terra redonda. Redonda, já pensou? Né? Você vai em lugares rápidos, né? Então, irmãos, nós temos que ter muito senso crítico para não desanimar, né? Para não desanimar e terminando entendendo, irmãos, quem vence as nossas batalhas é o Senhor. A ousadia depende de nós, mas quem vence é sempre o Senhor. Sempre a palavra final vem de Deus. E não pense que é aquela questão, né, de eu vou largar, eu vou abandonar, ou pensar, ter esse pensamento que se a obra cresceu é porque foi o fruto do seu trabalho, do seu esforço. Porque se eu abandonar, tudo vai fechar. Se fechar, porque a obra não era de Deus, era a obra de homem, né? A obra de Deus é algo que diz respeito a Deus. Nós somos instrumentos e servos seus. Nunca deixaremos de ser servo. Nós não seremos alçados a gerente ou a supervisor, né? Escravo é escravo, comprado e coisa. Por quê? Porque Cristo fez de nós a sua propriedade, fez de nós o seu templo. E isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Não nos incomoda nem um pouco saber que somos escravos de Deus. Se não sermos escravos de Deus, seremos escravos do diabo. Então eu acho que não tem nem
Nós não temos nem opção. A nossa opção é com alegria ainda. É com alegria, porque Nós eu acho que... Porque, na verdade... Né, Hoje nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Não sei você, mas Deus não nos precisa acrescentar mais nada. Tudo que já temos é mais do que merecíamos. Então você, mesmo morando de aluguel, mesmo sendo enfermo, se tenha por a pessoa mais feliz do mundo por saber que Deus fez está fazendo morada em você, que o Espírito Santo habita em você e que isso é privilégio de poucos. Então agradeça, louve e você já tem a unção de Deus. É o mais importante. Queridos irmãos, semana que vem nós aguardamos vocês aí. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva lá no canal. Comente também, né? Mesmo que não gostou, mas comente. Mas pode, irmãos. As críticas são necessárias, né? A verdade da palavra de Deus, ela é absoluta. Essa é absoluta. O nosso objetivo não é lhe ofender, não é tentar trazer alguma afronta, mas é sempre expor os assuntos assim, nós procuramos colocar aquilo que a Bíblia diz. Às vezes até as pessoas vão dizer, mas aprendemos assim. Não que você deixe de fazer o que aprendeu, mas saiba que não tem base bíblica. Eu sempre digo assim, está escrito? Então está escrito. Obedeça. Não está escrito? Você tem a opção de deixar de fazer coisas. Porque não está escrito. E o nosso interesse aqui é trazer, né, irmãos, subsídio, conhecimento, né? E é muito interessante, o conhecimento nos abre portas, né? Isso é o mais importante. Que Deus abençoe os irmãos e semana que vem tem mais. Nos aguardamos, irmãos, aí para a lição de número 8. Continue conosco aí e Deus os abençoe no nome de Jesus.